Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma proteção natural contra energias negativas, enquanto outras se sentem constantemente drenadas e atacadas espiritualmente? Chico Xavier, o maior médium do Brasil, dedicou décadas de sua vida estudando essa questão através de comunicações diretas com espíritos elevados. E o que ele descobriu vai transformar completamente sua compreensão sobre proteção espiritual. Durante uma de suas sessões mediúnicas mais profundas, em uma noite de 1978, na cidade de Uberaba, algo extraordinário aconteceu. Chico estava em comunicação com Emmanuel, seu mentor espiritual, quando, de repente, sua psicografia mudou completamente de direção. Uma nova entidade se manifestou, identificando-se como um antigo sacerdote egípcio que havia dedicado sua existência terrena ao estudo das influências astrais sobre a proteção espiritual. Este espírito revelou a Chico Xavier uma verdade que havia sido guardada por milênios nos planos superiores da espiritualidade. Ele explicou que quando as almas escolhem reencarnar, algumas delas carregam consigo uma marca astral especial, uma espécie de selo de proteção que funciona como um escudo energético natural. Esta marca está diretamente ligada ao momento cósmico do nascimento, ou seja, ao signo astrológico. Mas não são todos os signos que possuem essa proteção natural. Apenas 6 deles foram abençoados com essa capacidade de repelir ataques espirituais como verdadeiros ímãs da luz. E se você nasceu sob um desses signos, precisa saber que carrega dentro de si um poder que a maioria das pessoas nem sequer imagina existir. O espírito egípcio contou a Chico que essas almas protegidas não chegam à Terra por acaso. Elas são enviadas em momentos específicos da história humana para servir como faróis de luz, ajudando a elevar a vibração do planeta e protegendo aqueles que estão ao seu redor. São verdadeiros guerreiros da luz, disfarçados de pessoas comuns. Durante essa comunicação, Chico Xavier recebeu informações detalhadas sobre como identificar esses signos especiais e, principalmente, como as pessoas nascidas sob eles podem potencializar ainda mais sua proteção natural. Porque uma coisa é nascer com esse dom, outra é saber como utilizá-lo conscientemente. Se você tem sentido ultimamente que está sendo atacada espiritualmente, se percebe que pessoas invejosas ou com más intenções não conseguem te afetar como antes, ou se nota que sua presença acalma ambientes tensos e pessoas agitadas, é muito provável que você seja uma dessas almas especiais. E hoje vou compartilhar com você exatamente quais são esses 6 signos e como cada um deles manifesta sua proteção única. O primeiro signo que Chico Xavier identificou como possuidor dessa proteção natural é Escorpião. E isso pode parecer surpreendente para muitas pessoas, já que Escorpião tem fama de ser um signo intenso e até mesmo perigoso, mas é exatamente essa intensidade que se torna sua maior proteção espiritual. O espírito egípcio explicou a Chico que Escorpião carrega dentro de si a energia da transformação profunda, da morte e renascimento espiritual. Isso significa que pessoas deste signo têm a capacidade natural de transmutar energias negativas em positivas. É como se fossem alquimistas espirituais, capazes de pegar o chumbo das más intenções e transformá-lo no ouro da elevação espiritual. Quando alguém tenta fazer um mal espiritual a uma pessoa de Escorpião, algo fascinante acontece. A energia negativa não consegue se fixar nela porque é imediatamente processada e transformada. É como jogar uma pedra em um rio caudaloso. A pedra simplesmente é levada pela correnteza sem causar dano algum. Maria, uma senhora de 67 anos, nascida em Escorpião, me contou uma história que ilustra perfeitamente isso. Ela trabalhava em uma empresa onde uma colega claramente sentia inveja de sua posição e constantemente tentava prejudicá-la.
Esta colega chegou ao ponto de procurar trabalhos de macumba contra Maria, gastando quantias consideráveis com feiticeiros e pessoas que prometiam destruir sua vida profissional. Durante meses, Maria sentia uma energia estranha ao seu redor, especialmente quando chegava ao trabalho. Mas em vez de se enfraquecer, ela percebia que ficava cada dia mais forte, mais determinada e mais criativa. Suas ideias fluíam com uma facilidade incrível. Seus projetos eram sempre aprovados e ela recebia reconhecimento constante da diretoria. Um dia, a colega invejosa apareceu no trabalho visivelmente abatida e doente. Seus cabelos estavam caindo, sua pele estava sem vida e ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Maria, movida por sua natureza escorpiana de compreender os mistérios ocultos, procurou conversar com ela. A colega, em um momento de desespero, confessou tudo o que havia feito e disse que os próprios feiticeiros haviam alertado que os trabalhos estavam voltando para ela com força triplicada. Maria, então, compreendeu o que havia acontecido. Sua natureza escorpiana havia não apenas repelido os ataques, mas os havia transformado em energia positiva para si mesma e devolvido multiplicados para quem os enviou. Ela não precisou fazer absolutamente nada além de continuar sendo quem era. Sua proteção natural havia funcionado como um espelho cósmico. O mecanismo espiritual por trás dessa proteção escorpiana é fascinante. Segundo o espírito que se comunicou com Chico Xavier, pessoas de Escorpião nascem com seus chakras naturalmente alinhados para a transmutação energética. É como se tivessem um sistema imunológico espiritual mais desenvolvido que não apenas repele ataques, mas os utiliza como combustível para seu próprio crescimento. Para potencializar ainda mais essa proteção natural, pessoas de Escorpião devem trabalhar conscientemente com a energia da transformação. Isso significa não ter medo de mergulhar fundo em seus próprios processos internos, aceitar as mudanças como parte natural da vida e, principalmente, perdoar aqueles que tentam prejudicá-las. O perdão, para Escorpião, não é fraqueza, mas sim a ferramenta mais poderosa de transmutação energética. O segundo signo, revelado por Chico Xavier como possuidor dessa proteção especial, é Peixes. E isso faz todo sentido quando compreendemos a natureza espiritual profunda deste signo. Peixes é regido por Netuno, o planeta da espiritualidade, da intuição e da conexão com os planos superiores da existência. O espírito egípcio explicou que pessoas de Peixes nascem com uma ligação natural com seus anjos da guarda e mentores espirituais. É como se tivessem um telefone direto com o plano espiritual superior, e essa conexão constante cria ao seu redor um campo de proteção praticamente impenetrável para energias negativas de baixa vibração. Quando alguém tenta atacar espiritualmente uma pessoa de Peixes, é como tentar atravessar um oceano de luz. A energia negativa simplesmente se dissolve antes mesmo de chegar ao seu destino. Isso acontece porque Peixes vive naturalmente em uma frequência vibracional mais elevada, e energias de baixa vibração não conseguem se sustentar nesse campo. A proteção de Peixes funciona de forma diferente da de Escorpião. Enquanto Escorpião transmuta a energia negativa, Peixes simplesmente a dissolve, como se fosse sal jogado na água. A energia negativa perde completamente sua força e se desfaz no campo energético pisciano. Cláudia, uma professora de 52 anos nascida em Peixes, vivenciou isso de forma muito intensa. Ela trabalhava em uma escola onde o ambiente era extremamente tóxico, cheio de fofocas, inveja e competição desleal entre os colegas. Várias professoras haviam desenvolvido problemas de saúde, depressão e ansiedade por causa desse ambiente pesado. Mas Cláudia parecia viver em uma bolha de proteção. Mesmo estando no meio de toda essa negatividade, ela mantinha sua paz interior, sua alegria e sua saúde perfeita.
Os alunos adoravam suas aulas, os pais sempre a elogiavam, e ela recebia constantemente oportunidades de crescimento profissional. Um dia, uma colega particularmente invejosa decidiu espalhar mentiras graves sobre Cláudia, tentando manchar sua reputação junto à direção da escola. Esta colega chegou ao ponto de inventar situações que nunca aconteceram e criar falsas evidências para prejudicá-la. Mas algo inexplicável ocorreu. Todas as mentiras que a colega inventou sobre Cláudia acabaram se voltando contra ela mesma. A direção descobriu que ela estava mentindo e, no processo de investigação, outras atitudes antiéticas dela vieram à tona. Ela acabou sendo demitida, enquanto Cláudia foi promovida a coordenadora pedagógica. Mas o mais impressionante é que Cláudia nem sequer soube dos ataques até depois que tudo se resolveu. Sua proteção pisciana havia funcionado de forma tão eficiente que ela nem sentiu os golpes. Era como se vivesse em uma dimensão paralela de paz e harmonia, completamente blindada contra as baixas vibrações ao seu redor. O mecanismo espiritual da proteção pisciana está relacionado com a capacidade natural deste signo de se conectar com a fonte divina. Pessoas de peixes têm acesso facilitado ao que os espíritos chamam de biblioteca akáshica da proteção. Um campo energético universal que guarda todas as orações, bênçãos e energias positivas, já enviadas por todos os seres de luz. Para amplificar essa proteção natural, pessoas de peixes devem cultivar conscientemente sua espiritualidade através da meditação, oração, contemplação da natureza e práticas que elevem sua vibração. Quanto mais conectadas estiverem com sua natureza espiritual, mais forte se torna seu escudo protetor. O terceiro signo que recebeu essa bênção especial é Câncer, e isso é profundamente significativo, pois Câncer é regido pela Lua, o astro que governa a intuição, a proteção familiar e os ciclos naturais de renovação energética. O espírito egípcio revelou a Chico Xavier que pessoas de Câncer carregam dentro de si a energia da grande mãe cósmica, uma força protetora ancestral que cuida de seus filhos espirituais. A proteção canceriana funciona como um útero energético. Assim como uma mãe protege instintivamente seus filhos, pessoas de Câncer são protegidas por uma força maternal cósmica que não permite que energias negativas se aproximem. É uma proteção envolvente, calorosa e absolutamente inquebrantável. Quando alguém tenta fazer mal a uma pessoa de Câncer, desperta uma força protetora que vem não apenas de seus próprios anjos da guarda, mas também dos espíritos de todos os ancestrais de sua linhagem familiar. É como se gerações inteiras de antepassados se unissem para formar um escudo protetor ao seu redor. Rosa, uma dona de casa de 58 anos nascida em Câncer, experimentou isso de forma dramática. Ela vivia em um bairro onde uma vizinha havia desenvolvido uma obsessão doentia por sua família. Esta vizinha, movida por inveja da harmonia e prosperidade da família de Rosa, começou a fazer trabalhos de macumba direcionados especificamente para destruir a união familiar e causar problemas financeiros. Durante semanas, Rosa sentia uma energia estranha em sua casa, especialmente durante a noite. Seus filhos ficavam agitados, seu marido estava mais irritado que o normal, e ela mesma sentia uma angústia inexplicável. Mas em vez de se desesperar, Rosa seguiu sua intuição canceriana e começou a rezar intensamente, pedindo proteção para sua família. Uma noite, Rosa teve um sonho extraordinário. Ela viu sua avó, que havia falecido há muitos anos, junto com outras mulheres que ela reconheceu como sendo suas ancestrais. Todas estavam de mãos dadas, formando um círculo luminoso ao redor de sua casa. A avó falou com ela: "Minha filha, nenhum mal pode tocar nossa família. Somos protegidas pelo amor de todas as mães que vieram antes de nós." No dia seguinte, algo inacreditável aconteceu.
A vizinha invejosa apareceu na porta de Rosa, chorando desesperadamente. Ela contou que durante a noite havia tido pesadelos terríveis com mulheres antigas que a repreendiam severamente. Acordou com marcas estranhas no corpo e uma sensação de que algo muito ruim aconteceria se ela continuasse com suas maldades. A vizinha pediu perdão e confessou tudo o que havia feito. Disse que os próprios pais de santo que ela procurou se recusaram a continuar os trabalhos, alegando que a família de Rosa tinha uma proteção muito forte e que qualquer tentativa de prejudicá-los resultaria em consequências graves para quem tentasse. A partir daquele dia, não apenas os ataques cessaram, mas a vizinha se tornou uma das maiores defensoras da família de Rosa no bairro. A proteção canceriana havia não apenas repelido o mal, mas transformado uma inimiga em aliada. O mecanismo espiritual da proteção canceriana está ligado ao que os espíritos chamam de egrégora familiar. Cada pessoa de câncer está conectada energeticamente com todos os membros de sua linhagem familiar, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Quando atacada, essa rede inteira se mobiliza para sua defesa. Para fortalecer essa proteção, pessoas de câncer devem honrar seus ancestrais, cultivar a harmonia familiar e, principalmente, usar sua intuição natural para detectar energias negativas antes mesmo que elas se manifestem completamente. A oração em família e a criação de um ambiente doméstico harmonioso são suas maiores ferramentas de proteção. O quarto signo revelado como possuidor dessa proteção especial é Virgem. Isso pode surpreender muitas pessoas, pois Virgem é frequentemente visto como um signo mais terreno e prático. Mas o espírito egípcio explicou a Chico Xavier que é exatamente essa conexão com a pureza e a ordem natural que cria o campo protetor virginiano. Pessoas de Virgem possuem uma proteção que funciona através da lei da atração vibracional. Sua natureza naturalmente voltada para a purificação, a organização e a busca pela perfeição cria ao seu redor um campo energético de alta vibração que simplesmente repele automaticamente tudo aquilo que é caótico, impuro ou de baixa frequência. A proteção virginiana é como um filtro energético natural. Assim como Virgem tem a tendência de organizar e limpar tudo ao seu redor no mundo físico, espiritualmente elas fazem a mesma coisa com as energias. Energias negativas simplesmente não conseguem se sustentar no campo energético organizado e purificado de uma pessoa de Virgem. Imagine que você tem uma casa sempre perfeitamente limpa e organizada. Naturalmente, sujeira e bagunça se destacam imediatamente e são removidas antes mesmo de se acumularem. O mesmo acontece energeticamente com pessoas de Virgem. Seu campo áurico é tão bem organizado que energias negativas são detectadas e eliminadas instantaneamente, antes mesmo de causarem qualquer dano. Antônia, uma enfermeira de 45 anos nascida em Virgem, vivenciou isso de forma muito clara durante seus anos de trabalho em um hospital público. O ambiente hospitalar, como sabemos, é carregado de dor, sofrimento e muitas vezes energias muito pesadas. Vários colegas de Antônia desenvolviam problemas emocionais, depressão e até mesmo doenças físicas por absorverem constantemente essas energias negativas. Mas Antônia parecia ter uma blindagem natural. Mesmo trabalhando nos setores mais pesados do hospital, como UTI e emergência, ela mantinha sua vitalidade, seu bom humor e sua saúde perfeita. Os pacientes se recuperavam mais rapidamente sob seus cuidados, e ela tinha uma habilidade inexplicável de trazer paz e ordem mesmo nas situações mais caóticas. Certa vez, uma colega de trabalho, movida por inveja profissional, começou a espalhar rumores maldosos sobre Antônia, tentando manchar sua reputação junto aos médicos e à administração do hospital.
Esta colega chegou ao extremo de sabotar alguns procedimentos e tentar culpar Antônia pelos erros. Mas algo extraordinário aconteceu. Cada mentira que a colega inventava sobre Antônia era rapidamente desmascarada pelos próprios fatos. Sua organização meticulosa, seus registros perfeitos e sua reputação impecável falavam por si mesmas. Era como se a verdade se organizasse sozinha para defendê-la. Mais impressionante ainda, a colega invejosa começou a cometer erros cada vez mais graves em seu próprio trabalho. Sua desorganização mental, causada pela energia negativa que ela mesma estava gerando, começou a se refletir em sua performance profissional. Ela passou a esquecer procedimentos, confundir medicações e criar situações perigosas para os pacientes. A administração do hospital, percebendo o padrão, iniciou uma investigação. Descobriram não apenas que a colega estava mentindo sobre Antônia, mas também que sua negligência estava colocando vidas em risco. Ela foi demitida por justa causa, enquanto Antônia foi promovida a supervisora do setor. O mais fascinante é que Antônia nem precisou se defender. Sua proteção virginiana havia organizado as próprias circunstâncias para que a verdade viesse à tona naturalmente. É como se o universo conspirasse para manter a ordem e a justiça ao seu redor. O mecanismo espiritual da proteção virginiana está relacionado com o que os espíritos superiores chamam de lei da purificação automática. Pessoas de Virgem estão naturalmente alinhadas com as leis cósmicas de ordem e harmonia. Quando algo tenta perturbar essa ordem, o próprio universo se mobiliza para restaurar o equilíbrio. Para amplificar essa proteção, pessoas de Virgem devem continuar cultivando sua natureza organizadora e purificadora, mas aplicando isso também ao campo espiritual. Práticas de limpeza energética, organização de pensamentos através da meditação e principalmente o cultivo da humildade e do serviço ao próximo fortalecem enormemente seu escudo protetor natural. O quinto signo abençoado com essa proteção especial é Capricórnio. E isso revela uma sabedoria cósmica profunda, pois Capricórnio é regido por Saturno, o planeta da justiça kármica e da responsabilidade espiritual. O espírito egípcio revelou a Chico Xavier que pessoas de Capricórnio carregam dentro de si a autoridade espiritual dos mestres ascensionados. A proteção capricorniana funciona através do que podemos chamar de autoridade kármica. Pessoas deste signo possuem uma conexão natural com as leis universais de causa e efeito, e quando alguém tenta prejudicá-las injustamente, desperta forças kármicas que agem rapidamente para restaurar o equilíbrio. É como se pessoas de Capricórnio tivessem um advogado cósmico permanente. Quando atacadas espiritualmente, as próprias leis do universo se mobilizam em sua defesa, garantindo que a justiça seja feita de forma rápida e eficiente. Não é vingança, mas sim o funcionamento natural das leis espirituais superiores. Márcia, uma empresária de 61 anos, nascida em Capricórnio, experimentou isso de forma dramática em sua vida profissional. Ela havia construído uma empresa de sucesso através de muito trabalho, honestidade e dedicação. Sua reputação no mercado era impecável, e ela era respeitada tanto por clientes quanto por concorrentes. Mas um concorrente desleal, movido por inveja de seu sucesso, decidiu iniciar uma campanha sistemática para destruir sua empresa. Ele espalhou mentiras sobre a qualidade de seus produtos, subornou funcionários para sabotagem e até mesmo contratou pessoas para fazer trabalhos espirituais contra ela e seu negócio. Durante meses, Márcia sentiu uma pressão inexplicável. Problemas estranhos começaram a surgir em sua empresa, funcionários ficaram mais desanimados e alguns clientes começaram a questionar seus serviços sem motivo aparente.
Mas em vez de se desesperar, Márcia manteve sua postura capricorniana de persistência e integridade. Ela continuou trabalhando com a mesma dedicação de sempre, tratando bem seus funcionários, mantendo a qualidade de seus produtos e agindo sempre com transparência total em todos os negócios. Sua fé na justiça universal era inabalável. Então, algo extraordinário começou a acontecer. O concorrente desleal começou a enfrentar problemas graves em sua própria empresa. Fornecedores cancelaram contratos sem explicação. Funcionários-chave pediram demissão e ele começou a perder clientes importantes de forma inexplicável. Mais impressionante ainda, todas as mentiras que ele havia espalhado sobre Márcia começaram a se voltar contra ele. Os próprios funcionários que ele havia subornado se sentiram culpados e confessaram tudo para Márcia, trazendo provas documentais de toda a sabotagem. Em menos de um ano, o concorrente perdeu mais da metade de seus clientes, enfrentou vários processos judiciais por práticas desleais e acabou tendo que fechar sua empresa. Enquanto isso, a empresa de Márcia não apenas se recuperou completamente, mas cresceu além de suas expectativas anteriores. Márcia compreendeu que sua proteção capricorniana havia acionado as leis kármicas universais. Ela não precisou revidar ou se vingar. A própria justiça cósmica se encarregou de restaurar o equilíbrio, punindo quem agiu com desonestidade e recompensando quem manteve sua integridade. O mecanismo espiritual da proteção capricorniana está ligado ao que os espíritos superiores chamam de tribunal kármico automático. Pessoas de Capricórnio têm acesso direto às leis universais de justiça, e quando prejudicadas injustamente, essas leis se ativam automaticamente para restaurar o equilíbrio. Para fortalecer essa proteção, pessoas de Capricórnio devem continuar cultivando sua integridade natural, assumindo responsabilidade por suas ações e, principalmente, mantendo a paciência e a persistência mesmo quando enfrentam injustiças. Sua proteção pode demorar um pouco mais para se manifestar, mas quando vem, é absoluta e definitiva. O sexto e último signo revelado como possuidor dessa proteção especial é Aquário. E isso completa perfeitamente o círculo de proteção cósmica, pois Aquário representa a evolução espiritual da humanidade e a conexão com as frequências mais elevadas do cosmos. O espírito egípcio explicou a Chico Xavier que pessoas de Aquário são protegidas pela própria evolução espiritual da humanidade. Elas carregam dentro de si códigos energéticos do futuro, frequências vibracionais que ainda estão sendo desenvolvidas pela consciência coletiva humana. A proteção aquariana funciona através do que podemos chamar de incompatibilidade vibracional evolutiva. Energias negativas primitivas simplesmente não conseguem afetar pessoas de Aquário porque elas vibram em uma frequência muito mais avançada. É como tentar tocar uma música de rock pesado em um rádio sintonizado em frequência FM. Simplesmente não há compatibilidade. Pessoas de Aquário vivem naturalmente no futuro energético da humanidade. Suas ideias são inovadoras, sua visão é ampla, e sua consciência está sintonizada com possibilidades que a maioria das pessoas nem sequer imagina. Essa sintonia, com frequências superiores, cria ao seu redor um campo de proteção que repele automaticamente energias de baixa evolução. Fernanda, uma terapeuta holística de 49 anos nascida em Aquário, vivenciou isso de forma muito particular. Ela trabalhava com terapias alternativas em uma cidade pequena e conservadora, onde sua abordagem inovadora despertava tanto admiração quanto inveja e preconceito. Um grupo de pessoas, liderado por uma terapeuta tradicional, que estava perdendo clientes para Fernanda, decidiu iniciar uma campanha difamatória contra ela. Espalharam rumores de que ela praticava coisas do demônio. Tentaram convencer autoridades locais a fecharem sua clínica e algumas até mesmo recorreram a trabalhos espirituais negativos.
Mas algo fascinante aconteceu. Quanto mais essas pessoas tentavam prejudicar Fernanda, mais sua reputação crescia. Cada ataque se transformava em propaganda positiva. Pessoas que nem conheciam seu trabalho começaram a procurá-la por curiosidade e acabavam se tornando clientes fiéis. Fernanda parecia viver em uma realidade paralela, onde as leis normais de causa e efeito funcionavam de forma invertida. Ataques se transformavam em bênçãos, críticas se convertiam em elogios e obstáculos se tornavam oportunidades de crescimento. Certa vez, a líder do grupo que a atacava tentou sabotar uma palestra que Fernanda daria sobre terapias quânticas. Ela espalhou informações falsas sobre o evento, tentou convencer o dono do local a cancelar e até mesmo organizou um protesto na porta do estabelecimento. Mas o resultado foi completamente oposto ao esperado. A polêmica criada atraiu a atenção da mídia local, que fez uma reportagem sobre o evento. A palestra, que seria para 30 pessoas, acabou lotando um auditório de 200 lugares. Fernanda ganhou visibilidade regional e começou a receber convites para palestrar em outras cidades. A líder do grupo, vendo que todos os seus ataques estavam fortalecendo ainda mais Fernanda, entrou em uma crise profunda. Ela não conseguia entender como suas estratégias bem planejadas sempre se voltavam contra ela. Acabou desenvolvendo problemas de ansiedade e depressão, enquanto Fernanda prosperava cada vez mais. O mecanismo espiritual da proteção aquariana está relacionado com o que os espíritos superiores chamam de campo morfogenético evolutivo. Pessoas de Aquário estão conectadas com a consciência coletiva do futuro da humanidade, uma energia que naturalmente repele tudo aquilo que representa retrocesso ou involução espiritual. Para amplificar essa proteção, pessoas de Aquário devem abraçar completamente sua natureza inovadora e visionária. Quanto mais autênticas forem em sua originalidade, quanto mais corajosas em suas ideias revolucionárias, mais forte se torna seu escudo protetor natural. Mas Chico Xavier recebeu ainda mais informações preciosas sobre como essas proteções funcionam. O espírito egípcio revelou que existe uma hierarquia de proteção entre esses 6 signos e também explicou como pessoas de outros signos podem se beneficiar dessa energia protetora. Segundo as revelações, Peixes possui a proteção mais poderosa, pois está diretamente conectado com a fonte divina. Em seguida, vem Escorpião, com sua capacidade de transmutação. Câncer ocupa o 3º lugar, protegido pela força ancestral. Virgem vem em 4º, com sua purificação automática. Capricórnio em 5º, com sua justiça kármica. E Aquário em 6º, protegido pela evolução futura. Mas isso não significa que uns são melhores que outros. Cada tipo de proteção tem sua função específica no plano divino. É como se fossem diferentes tipos de soldados em um exército celestial, cada um especializado em um tipo de defesa espiritual. O Espírito também revelou algo extraordinário sobre relacionamentos. Quando uma pessoa desses 6 signos se relaciona intimamente com alguém, seja em amizade, amor ou família, ela automaticamente estende sua proteção para essa pessoa. É como se criasse um campo energético compartilhado. Por isso, muitas pessoas relatam que se sentem mais protegidas e em paz quando estão próximas de indivíduos desses signos. Não é coincidência, é o funcionamento natural dessa proteção espiritual especial. Além disso, Chico Xavier recebeu orientações específicas sobre como reconhecer quando você está sendo atacada espiritualmente e como essas proteções naturais se manifestam. Os sinais mais comuns de ataque espiritual incluem cansaço inexplicável, pesadelos recorrentes, problemas que surgem sem motivo aparente, sensação de peso ou opressão e, principalmente, a sensação de que tudo está dando errado ao mesmo tempo.
Para pessoas desses 6 signos protegidos, esses ataques se manifestam de forma diferente. Em vez de sofrerem diretamente, elas podem perceber que pessoas ao seu redor ficam mais agitadas, que ambientes ficam mais tensos quando elas chegam, ou que situações se resolvem de forma milagrosa sem sua interferência direta. O espírito egípcio também ensinou técnicas específicas para cada signo potencializar sua proteção natural. Para Escorpião, a técnica mais poderosa é a visualização da transmutação. Imagine-se como um cristal que recebe energia negativa e a transforma em luz dourada, devolvendo-a ao universo purificada. Para Peixes, a técnica é a conexão consciente com os guias espirituais. Reserve momentos diários para meditar e pedir orientação aos seus mentores. Quanto mais forte essa conexão, mais impenetrável se torna sua proteção. Para Câncer, a técnica é a harmonização familiar e ancestral. Honre seus antepassados, mantenha a paz em seu lar e cultive relacionamentos harmoniosos. Sua proteção se fortalece através dos laços afetivos purificados. Para a Virgem, a técnica é a purificação constante. Mantenha seu ambiente físico limpo e organizado. Purifique seus pensamentos através da disciplina mental. E pratique regularmente limpezas energéticas em si mesma e em seu espaço. Para Capricórnio, a técnica é o fortalecimento da integridade pessoal. Mantenha sempre sua palavra, haja com justiça em todas as situações. E cultive a paciência sabendo que a justiça cósmica sempre prevalece. Sua proteção se intensifica através da retidão de caráter. Para Aquário, a técnica é a expansão da consciência. Estude temas espirituais avançados, pratique meditações que elevem sua frequência vibracional e, principalmente, tenha coragem de ser autenticamente você mesma, mesmo quando isso desafia convenções sociais. Mas Chico Xavier recebeu ainda uma revelação extraordinária sobre um fenômeno que ele chamou de ativação da proteção adormecida. O espírito egípcio explicou que nem todas as pessoas desses 6 signos nascem com sua proteção completamente ativa. Algumas precisam passar por um processo de despertar espiritual para que essa proteção se manifeste em sua plenitude. Os sinais de que sua proteção está despertando incluem sonhos mais vívidos e espirituais, sincronicidades frequentes, intuição mais aguçada e, principalmente, a sensação de que você está sendo testada pelo universo através de situações desafiadoras que sempre se resolvem a seu favor. Durante esse processo de despertar, é comum que pessoas desses signos enfrentem ataques espirituais mais intensos. Isso acontece porque as forças negativas percebem que uma nova luz está se acendendo e tentam apagá-la antes que ela se torne muito forte. Mas é exatamente nesse momento que a proteção se fortalece definitivamente. Helena, uma advogada de 44 anos nascida em Peixes, passou por esse processo de despertar de forma muito intensa. Durante toda a sua vida, ela havia sido uma pessoa cética em relação a assuntos espirituais, focada apenas em sua carreira e conquistas materiais. Mas aos 40 anos, começou a ter experiências que não conseguia explicar racionalmente. Primeiro, começaram os sonhos. Ela via constantemente uma figura feminina luminosa que lhe dava conselhos sobre casos jurídicos. Inicialmente, ignorou essas experiências, mas percebeu que quando seguia as orientações recebidas nos sonhos, seus casos sempre tinham resultados extraordinários. Depois, começaram as sincronicidades. Documentos importantes apareciam magicamente em seu escritório. Testemunhas-chave surgiam no momento exato e ela desenvolvia estratégias jurídicas brilhantes que pareciam vir do nada. Seus colegas começaram a chamá-la de advogada dos milagres. Mas foi quando ela decidiu aceitar um caso particularmente difícil, defendendo uma família pobre contra uma grande corporação, que sua proteção pisciana se manifestou completamente.
A corporação, percebendo que Helena representava uma ameaça real, começou a usar métodos sujos para prejudicá-la. Contrataram detetives para investigar sua vida pessoal, tentaram subornar testemunhas para mentirem contra ela e até mesmo espalharam rumores sobre sua competência profissional. Algumas pessoas chegaram a sugerir que ela estava sendo ajudada por forças sobrenaturais, numa tentativa de desacreditá-la. Mas quanto mais a atacavam, mais forte Helena se tornava. Cada obstáculo que colocavam em seu caminho se transformava em uma oportunidade. Os detetives que investigavam sua vida acabaram descobrindo irregularidades na própria corporação. As testemunhas que tentaram subornar se recusaram a mentir e trouxeram informações valiosas para o caso. O momento mais impressionante aconteceu durante o julgamento final. A corporação havia contratado uma equipe de advogados famosos e gastado milhões em sua defesa. Mas no dia da audiência decisiva, Helena teve um sonho, onde recebeu uma estratégia jurídica completamente inovadora. Ela apresentou argumentos que nenhum dos advogados adversários conseguiu refutar. Citou precedentes legais que eles desconheciam e apresentou evidências que pareciam ter surgido do nada. O juiz ficou tão impressionado com sua argumentação que não apenas deu ganho de causa para seus clientes, mas também determinou uma indenização muito maior do que o esperado. Após esse caso, Helena compreendeu completamente que sua proteção pisciana estava plenamente ativa. Ela passou a aceitar conscientemente sua natureza espiritual e descobriu que podia ajudar pessoas não apenas através da lei, mas também como um canal de justiça divina. O espírito egípcio também revelou a Chico Xavier informações sobre o que ele chamou de proteção coletiva. Quando várias pessoas desses signos protegidos se unem com um propósito comum e elevado, criam um campo de proteção tão poderoso que pode influenciar comunidades inteiras. Isso explica por que alguns grupos espirituais, comunidades terapêuticas ou movimentos de transformação social conseguem prosperar mesmo enfrentando oposições poderosas. Se há pessoas desses 6 signos trabalhando juntas com intenções puras, a proteção se multiplica exponencialmente. Mas talvez a revelação mais importante que Chico Xavier recebeu foi sobre como pessoas de outros signos podem se beneficiar dessa proteção especial. O espírito egípcio ensinou que qualquer pessoa, independente de seu signo, pode sintonizar com essas frequências protetoras através de práticas espirituais específicas. A primeira técnica é o que ele chamou de adoção energética. Isso significa cultivar conscientemente as qualidades positivas desses 6 signos em sua própria personalidade. Desenvolver a capacidade de transmutação de Escorpião, a espiritualidade de Peixes, a proteção familiar de Câncer, a pureza de Virgem, a integridade de Capricórnio e a visão evolutiva de Aquário. A segunda técnica é a aliança espiritual. Busque se relacionar harmoniosamente com pessoas desses signos, não para se aproveitar de sua proteção, mas para aprender com elas e contribuir com suas próprias qualidades únicas. Relacionamentos baseados em troca mútua e crescimento espiritual criam campos de proteção compartilhados. A terceira técnica é a elevação vibracional consciente. Pratique regularmente meditação, oração, leitura de textos espirituais elevados e ações de amor incondicional. Quanto mais você eleva sua própria frequência vibracional, mais se aproxima das frequências naturais desses signos protegidos. O espírito também alertou sobre algo muito importante. Essas proteções nunca devem ser usadas para prejudicar outros ou para fins egoístas. Elas existem para promover a evolução espiritual, a justiça, o amor e a paz. Qualquer tentativa de usar essas energias para o mal resulta no bloqueio imediato da proteção. Pessoas desses signos que usam sua proteção natural para se vingar, manipular outros ou conseguir vantagens injustas descobrem rapidamente
que perderam sua blindagem espiritual. A proteção só funciona quando a pessoa mantém suas intenções alinhadas com o bem maior. Finalmente, Chico Xavier recebeu orientações sobre como reconhecer se você realmente possui essa proteção ativa. Os sinais mais claros incluem a capacidade de manter a paz interior, mesmo em situações caóticas, a tendência de resolver problemas de forma milagrosa, a sensação de estar sempre no lugar certo na hora certa, e, principalmente, a percepção de que pessoas com más intenções se afastam naturalmente de você ou mudam de comportamento em sua presença. Se você se reconheceu em algum desses 6 signos e nas experiências que compartilhei, saiba que carrega dentro de si um dom precioso. Mas lembre-se sempre de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sua proteção existe não apenas para seu benefício pessoal, mas para que você possa ser um instrumento de luz e transformação no mundo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O próprio fato de ter sido atraída para esta mensagem já é um sinal de que sua alma está pronta para despertar ou fortalecer sua proteção espiritual natural. Chico Xavier sempre dizia que as informações espirituais chegam às pessoas no momento exato em que elas precisam recebê-las. Independentemente de você ser de um desses 6 signos protegidos ou não, o universo está te convidando a elevar sua frequência vibracional e se tornar um farol de luz neste mundo. Cada pessoa que desperta sua proteção espiritual contribui para a elevação da consciência coletiva da humanidade. Lembre-se de que proteção espiritual não significa ausência de desafios. Significa ter a certeza de que você nunca está sozinha, de que existe uma força maior cuidando de você e de que todos os obstáculos que aparecem em seu caminho são oportunidades disfarçadas para seu crescimento e fortalecimento espiritual. Se você é de Escorpião, abrace sua capacidade de transformar veneno em medicina, trevas em luz. Se é de Peixes, confie na sua conexão divina e permita que sua intuição a guie. Se é de Câncer, honre a força maternal que protege você e todos ao seu redor. Se é de Virgem, continue purificando tudo o que toca com sua presença. Se é de Capricórnio, mantenha sua integridade sabendo que a justiça cósmica sempre prevalece. Se é de Aquário, tenha coragem de ser a mudança que o mundo precisa ver. E se você não é de nenhum desses signos, não se sinta excluída. Você tem seus próprios dons únicos e pode desenvolver proteções poderosas através da elevação de sua consciência e da prática do amor incondicional. O universo não faz distinção entre suas crianças. Todos somos igualmente amados e protegidos quando nos alinhamos com nossa verdadeira natureza espiritual. A partir de hoje, observe os sinais ao seu redor. Preste atenção nas sincronicidades, confie mais em sua intuição e, principalmente, cultive pensamentos e sentimentos de gratidão, amor e compaixão. Essas são as frequências que ativam e fortalecem qualquer tipo de proteção espiritual. Chico Xavier nos deixou um legado imenso de esperança e sabedoria. Através de suas revelações, compreendemos que somos muito mais do que aparentamos ser. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, protegidos e amparados por forças que transcendem nossa compreensão limitada. Que esta mensagem desperte em você a certeza de que você é especial, de que sua vida tem um propósito sagrado e de que existe um plano divino perfeito se desenrolando em sua existência. Confie no processo, mantenha sua fé inabalável e permita que sua luz interior brilhe cada vez mais forte. O mundo precisa de pessoas como você, que compreendem que somos todos interconectados e que nossa evolução individual contribui para a elevação de toda a humanidade. Seja a luz que você gostaria de ver no mundo e observe como o universo conspira a seu favor de maneiras que você nem sequer imagina serem possíveis. Que as bênçãos dos planos superiores estejam sempre com você, que sua proteção espiritual se fortaleça a cada dia e que você possa ser um instrumento de paz,
amor e transformação por onde quer que passe. Lembre-se sempre, você não está sozinha, você é amada, você é protegida, e você veio a este mundo para fazer a diferença.